Os animais de estimação são tratados como filhos e membros da família do cliente, que vem à loja para dar banho no animal e também acaba adquirindo outros produtos e serviços. Frase da Renata Varalta, dona de Pet Shop. Olá, é muito bom contar com a sua audiência prazerosa, mais uma vez juntos aqui debatendo o conhecimento. Em mais um programa Assunto do Dia. Olha, você sabia que o Brasil possui 25 milhões de cães e cerca de 15 milhões de gatos de estimação? É verdade. Pois é, o gasto médio com produtos e serviços é estimado em R$ 390 por animal, entre comida, produtos farmacêuticos, vacinas, embelezamento e acessórios. Os dados são da Comissão de Animais da Companhia do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, o SINDA. Essa população de animais de estimação nos lares brasileiros impulsiona um mercado especializado, formado por mais de 140 mil pontos de venda, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Alimentos para Animais de Estimação. Mas você sabe mesmo como cuidar de um animal de estimação? Não? Então, você não pode perder o programa Assunto do Dia. Quer aprender a identificar os sinais que ele apresenta? Olha, sente-se bem aí no seu lugar e fique prestando bem atenção com as dicas aqui, preste bem atenção às dicas que vão ser lançadas aqui ao longo do programa Assunto do Dia. Hoje vamos falar sobre dicas importantes para cuidar do seu animal de estimação. Mas antes, vamos ver uma matéria introdutória e daqui a pouquinho a gente volta para o nosso debate. Ter um animalzinho de estimação requer quase os mesmos cuidados da criação de um filho, com apenas algumas diferenças. Que o diga a Renata, mãe da Sara. É como se fosse um ser humano, um filho mesmo, os mesmos cuidados. A diferença é que não tem escola, você não paga escola, nem outras coisas, nem creche. Mas quando você precisa viajar, eu pelo menos costumo contratar alguém para cuidar, tem que ter as visitas periódicas ao veterinário. Questão da atenção mesmo, o animal de estimação ele não é um brinquedo. E por não serem meros brinquedos, esses bichinhos precisam de atenção especial. Banhinho, tosa, vacinação. Tudo para eles se sentirem melhores e mais saudáveis. O acompanhamento veterinário é feito detalhadamente e nada escapa aos olhos ágeis da doutora Érica. Quando o animal vem a primeira vez à clínica, aí a gente faz uma avaliação geral desse animal, pesa, faz uma avaliação clínica, vê temperatura, frequência cardíaca e respiratória. E o básico, assim, a primeira coisa que a gente faz é a vermifugação. E se o animal estiver apto, aí a gente faz a primeira dose da vacina e vai fazendo acompanhamento de todas as outras vacinas. Brinquedos, produtos de estética, alimentos especializados ao público animal. No Pet Shop, os cães e gatos sentem-se verdadeiramente em casa. O Dr. Gustavo, dono de Pet Shop, fala um pouco sobre os cuidados específicos com os animais. O interessante é que esses animais sejam vacinados anualmente e tomar remédio de verme a cada 3 meses, pelo menos. A questão da tosa, da asepsia da tosa, da limpeza, vai muito ao proprietário. A gente hoje tem uma gama de alimentos industrializados para animais já prontos para uso, tá? Que são bem completos e bem interessantes. E não há necessidade de passar alimento de humano para cachorro ou gato hoje. E nem pássaro, nem ave, tudo já tem isso aí. E se você acha que os animais não recebem atendimento psicológico, acha errado. Você nota que o animal, às vezes, o animal está triste, está sem comer direito, tem uma diarreia, tem um vômito, leva sempre ao veterinário. Gatos no lado, cachorros no outro, e é hora de recomeçar a mordomia. Eu vou falar a verdade, eles são tão lindos que a vontade que dá é de levar todos para casa. Mas, na realidade, tem muita gente que ainda não aprendeu a dar carinho aos animais de estimação. Os maltratam, os deixam abandonados e muitos precisam de uma atitude, minha e sua, a da adoção. Sejam todos bem-vindos ao Pet PE, melhor abrigo de animais abandonados do Brasil, segunda escolha da Pedigree. Responsáveis pela ONG, o Andrade Medeiros e a Natália orgulham-se por há 4 anos darem melhores condições de sobrevivência a cães como Batuca, a Raposinha e tantos outros, de filhotes a adultos de todas as cores e raças, que esperam por alguém que possa adotá-los. A Natália fala até quando os animais podem ficar na ONG. Até ser adotado. Se ele precisar ficar até morrer, ele fica até morrer. O Andrade Medeiros fala sobre o porquê de trabalhar com animais de estimação abandonados em Recife.
Porque aqui em Recife eu senti a necessidade, tem uma defasagem muito grande em relação aos cuidados animais. Existem muitas ONGs, mas que não tem essa qualidade de vida, são depósitos, né, de cachorrinhos. E aqui a gente preza por isso, pela qualidade, por tudo e pela adoção. Tem muita gente que ainda precisa aprender como cuidar, como dar amor ao seu animal de estimação. Talvez você não tenha 53 cães como Andrade Medeiros e a Natália. Então você vai acompanhar hoje aqui no Assunto do Dia as melhores dicas sobre esse cuidado com os animais de estimação. E fica aqui a primeira dica. Para você que não tem um animal de estimação, venha até aqui, adote, conheça a história desses cães que estão aqui, que muitas vezes foram maltratados, abandonados, mas você pode mudar a história desse que pode ser o seu próximo amiguinho de estimação. Então agora é com Felipe Cavalcante nos estúdios do Assunto do Dia. Pois bem, está aí o repórter Rodrigo Rigot trazendo-nos mais informações acerca desse assunto que estamos abordando hoje, essa matéria introdutória. Olha, e dos 25 milhões de cães de estimação do nosso país, cerca de 40% destes foram adotados. É grande também o número de animais adotados em nosso país. Mas quando falamos de animais de estimação, costumamos sempre pensar e focar quase que totalmente nos cães e gatos. E nos esquecemos de outros animais também muito importantes, como as aves de estimação, que já somam 4 milhões em todo o país, registradas pelo IBAMA. Fora as outras que não foram registradas, essas aves que não foram registradas. E também os peixes, que totalizam na faixa dos 500 mil em todo o Brasil. E para falar sobre animais de estimação, temos aqui profissionais especializados para tirar todas as suas dúvidas. Nós contamos hoje com a presença aqui em nossos estúdios do biólogo e educador ambiental, o Robinson Garrido. E contamos também com a presença da veterinária do Pet Dream Clínica Veterinária, a doutora Patrícia Santos. E você é o nosso convidado a participar do programa Assunto do Dia. Mande pra gente seu comentário, talvez sua dúvida, você que cria animais de estimação, que está entre esses milhões de brasileiros que tem um animal de estimação em casa e quer tirar dúvidas a respeito, você pode mandar pra gente através do 0 Operadora 81 3424 1547 ou 3424 1977. Lembrando que é o 0 Operadora 81 e sempre vai passar no rodapé do seu vídeo os contatos telefônicos das nossas linhas interativas para que você possa ligar para a gente e a produção anotar a sua dúvida. E, inclusive, eu quero parabenizar e agradecer imensamente a todos os internautas que sempre, quando nós estamos online aqui, pelo Facebook, pelo Twitter, enfim, as pessoas sempre parabenizam o programa. Muito obrigado pelo carinho, obrigado. E agradecemos em nome aqui de toda a equipe da Rede Brasil, porque sem a equipe realmente a gente não vai para frente, não é isso? E queremos mandar um abraço especial a todos aqueles que estão nos assistindo, tanto em Caruaru, através do Canal 6, em Santa Cruz do Capibaribe, em toda a região metropolitana do Recife, através do Canal 14. Muito obrigado pela sua audiência. A você também que nos acompanha através do Canal 28 no Cabo de Santo Agostinho. Muito obrigado pela sua audiência, pelo calor, né, da sua audiência. Muito obrigado a você também que nos acompanha através do satélite, pela parabólica, em todo o Brasil, e inclusive através da internet, pelo www.rbctv.com.br. E é claro, a todos aqueles que são internautas e participam também das nossas redes sociais, tanto no Facebook como também no Twitter. O nosso endereço no Twitter é o @AssuntoDoDiaRBC. E lá no Facebook, nos procure por Assunto do Dia. Pode nos adicionar e deixar seu comentário. Sejam bem-vindos aqui ao programa Assunto do Dia. 25 milhões de cães, 15 milhões de gatos, Robinson Garrido. Hoje, uma população grande no Brasil. Bom dia, Felipe, bom dia a todos. Realmente, a população vem aumentando cada vez mais. Agora, é importante também ressaltar que muitos desses animais passam a ser abandonados e terminam indo para a rua. Por isso que é muito bom a gente falar sobre esse tema, para ter os cuidados de não acontecer da pessoa, por um motivo qualquer, às vezes ele pega um animal e ele não tem noção que aquele animal vai crescer, vai ficar um tamanho maior do que aquele quando ele pegou. E quando ele vê que um animal cresce muito, ele não gosta do animal daquele tamanho, às vezes ele abandona por algum motivo. E aumenta muito esses animais abandonados na rua. Agora, é importante o cuidado, né? O cuidado com os animais e, de maneira alguma, se esquecer de tomar medidas, precauções. Está aqui a veterinária, a Patrícia Santos, para tirar essas dúvidas. Quais são as doenças mais comuns
que tanto afetam o gato como também o cão? Bom dia a todos, bom dia, Felipe. Geralmente, assim, nesse período do ano, por exemplo, a gente podia citar as viroses, né, como grandes vilãs, tanto de cães, né, que afetam cães, quanto gatos. Viroses, assim, que demonstram sinais clínicos um pouco diferentes, né, do cão com relação ao gato, mas, assim, principalmente nessa época do ano, né, no verão, as grandes vilãs, as patologias mais vilãs que acometem tanto cães quanto gatos são as viroses. Uhum. Agora, em que idade o cão, o gato, o animal de estimação deve ser levado para o veterinário? Qual o período, a periodicidade que se deve tomar? Tanto o cão quanto o gato, normalmente, assim, a primeira consulta é feita no período do desmame, né? E aí, essa primeira consulta, né, ela é feita uma avaliação, né, uma anamnese desse animal, visto o peso, a temperatura, a frequência cardíaca e respiratória. E se o animal estiver bem, é feito logo de início, né, nesse período, a vermifugação. E aí o animal estando apto, a gente vacina. E quanto tempo deve-se trabalhar essa questão da vermifugação? Normalmente a gente faz a cada 3 meses. Quer dizer, com o animal filhote, a gente preconiza um protocolo de uma vermifugação a cada 30 dias, até esse animal completar os 6 meses de idade, e após esse período, uma vermifugação a cada 3 meses. Muito bem. Agora, eu queria saber aqui do Robson Garrido justamente sobre a questão do animal doméstico, porque normalmente as pessoas dizem, animal doméstico só é o cão, só é o gato, mas tem outros animais, como a gente já citou, a questão do peixe, né? Enfim, a questão também das aves, né? Mas, por exemplo, há pessoas que vão ao meio ambiente e encontram algum animal e querem domesticar. Qual a mensagem que você poderia passar para essas pessoas? Em primeiro lugar, não se deve fazer isso. Você não deve tirar o animal do seu habitat para domesticar. Eu faço uma comparação aí desses animais. Existem vários animais domésticos, mas existem aqueles animais de companhia. No caso, são os cães e os gatos. Os outros são domesticados, mas eles não interagem com o ser humano. Muitas vezes você não consegue ter esse animal em casa, ele solto. Você tem que aprisionar, tem que usar uma gaiola, no caso dos peixes, um aquário, das aves, uma gaiola presa mesmo. Outras, em alguns momentos, elas ficam soltas, como as calopsitas, que são bastante utilizadas hoje. Eu não aconselho usar esses animais como animais domésticos, mas está crescendo muito. O IBAMA vem autorizando esses animais serem domesticados, mas ele não tem uma interação realmente com o ser humano. O ideal é um cão e um gato, porque esse sim, ele tem a participação em casa, ele pode ficar sozinho. O gato ele é mais independente do que o cão. Né? O gato ele tem algumas coisas que não precisa ter tanto cuidado como o cão. O cão a gente tem que levar para passear e outras coisas, mas o gato, ele colocou a alimentação para ele, já é quase que o suficiente. Não pode esquecer de levar para a veterinária sempre. Quando você perceber alguma alteração no seu comportamento, é fácil de identificar isso. O animal, ele demonstra quando ele está com algum problema. Se você perceber que ele está dormindo muito, se ele não está querendo comer, não está brincando, esse animal já está com algum problema. Então é bom você levar para um veterinário e ver o que é que está acontecendo com ele. Muito bem. Agora, Patrícia, existem algumas doenças que podem tanto acometer a saúde dos animais como também dos seres humanos? Com certeza, né? É muito bom assim, lembrar, né, que essa visita periódica ao veterinário ela tem que ser realmente enfatizada também com relação a isso, a preservação da saúde humana, porque existem as doenças, né, que nós chamamos de zoonoses, que são as doenças transmitidas tanto dos animais para os humanos, como algumas também que nós humanos somos hospedeiros e também podemos passar para os nossos animais. Aí quando se fala de zoonoses, se diz... É a relação da doença animal-humano, né? Animal-humano, sim, sim. Animal não humano e animal humano que somos nós. Agora, quais são as doenças que são mais comuns, que podem passar também para os seres humanos? Assim, a mais simples que a gente pode falar é a questão do protozoário giardia, né? Que pode ter essa transmissão do animal para o humano quanto do humano para o animal. Mas existem outras doenças assim mais graves, como é um exemplo, a leptospirose. Também pode passar para o ser humano. O cão pode ser um hospedeiro e aí passar para
para os contactantes humanos da casa. Muito bem, tá aí algumas informações preciosíssimas para quem cria animal em casa. Eu particularmente também crio animal. Eu tenho um Rottweiler e tenho 2 gatos em casa e se dão bem. Agora, essa questão de relacionamento com outros animais, por exemplo, do cachorro com o gato, é possível. Inclusive, lá em casa a gente conseguiu fazer isso. Mesmo depois que o gato chegou lá em casa, aliás, o cão já estava em casa, né? O cachorro já estava. E os gatos chegaram novos e a gente teve que acostumar um pouco. Agora, é difícil para as pessoas, claro que a gente buscou mais informações com outras pessoas que já criavam, mas para pessoas leigas que vão colocar agora, de repente, um gato, um cão para viverem no mesmo lar, no mesmo habitat, isso é difícil, essa relação, esse entrosamento, Robson? Não, não é muito difícil não, Felipe. É bem comum esse convívio entre eles. Agora, é bom no início você observar como é que eles estão se comportando. Um vai querer sempre ser o dominante, vai querer dominar aquela área, mas você sabendo educar os dois, você vai conseguir com que eles convivam muito bem. São vários exemplos que tem, não só cães, como até aves também. Essas calopsitas, muitas vezes ela tem um outro animal na casa e eles convivem muito bem. Agora é importante também a gente lembrar, inclusive foi mostrado aqui na matéria introdutória, justamente sobre a questão do comportamento. As pessoas ficam observando sempre o comportamento dos animais para ver se eles estão tristes, se estão alegres. É possível identificar isso, Patrícia, em um animal? Sim, com certeza. Muitas vezes os proprietários, né, os tutores desses animais, eles quando procuram, né, uma clínica veterinária, muitas vezes assim, o animal ele não tem normalmente ele vai quando tem algum problema. As pessoas ainda não trabalham ainda com a forma preventiva, né? É a mesma coisa com os seres humanos, né? De fazer o check-up. Só procura quando está doente. Pois é, só procura quando realmente observa. E normalmente a queixa ele brincava e agora está mais quieto. Né? Então, você observa dessa maneira, né? O animal, às vezes, ele quando está sentindo dor, muitas vezes não é como a gente, que tenta verbalizar. Eles não conseguem. Então, a forma que eles têm de demonstrar é ficando, na verdade, mais quietos, mais apáticos, né? Não fazendo festa. Né? Normalmente, cão, por exemplo, né? Quando o dono chega, ele quer brincar e, às vezes, não quer tanto, fica mais quieto, fica mais caladinho, não late tanto, aí não quer se alimentar, não quer beber água. Então, assim, é uma forma de você observar, na verdade, o comportamento, né? Como é bom, minha gente, vocês estão assistindo em casa aí, talvez no trabalho, em qualquer lugar que vocês estejam assistindo ao programa Assunto do Dia, a esse tema aqui, você chegar em casa depois de um dia conturbado, né? Você chega em casa cansado e quando chega é recebido por um animal pulando, latindo, lambendo você, enfim, é uma festa. E isso é muito bom mesmo. E é contagiante. Vamos dar uma pequena pausa aqui no nosso debate. Vamos acompanhar agora como fica a previsão do tempo para hoje no estado de Pernambuco. A previsão para quase todo o estado de sol com chuva a qualquer momento. Em Petrolina, a previsão também é de sol com chuva à tarde e à noite. Em Recife, a mínima esperada é de 25 e a máxima pode chegar a 30 graus. Em Caruaru, a mínima é de 21 e a máxima de 29. Em Santa Cruz do Capibaribe, a mínima é de 21 e a máxima pode chegar a 29 graus. Em Arco Verde, a mínima é de 16 e a máxima de 28. Em Petrolina, a previsão é de mínima de 19 e máxima de 34 graus. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com o nosso segundo bloco do programa e você vai descobrir outras novidades sobre o mercado dos animais de estimação aqui em Recife e, é claro, em todo o Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai continuar com o nosso debate. Você tem algum animal de estimação? Eu tenho um cachorro. E você costuma vermifugar seu bichinho de estimação com que frequência? Normalmente uma vez por ano. Você tem animais de estimação? Sim, tenho. E você sabe o que fazer em caso de ser mordida por animais? Creio que sei. Passamos sabão e lavamos com água corrente.
Muito bem, dissemos que voltaríamos rápido, voltamos mesmo. Então, vamos continuar aqui nosso debate no programa Assunto do Dia sobre cuidados com animais de estimação. E nós contamos aqui com a presença, se você ligou o seu televisor agora, você vai saber quem são os nossos convidados. Nós contamos com a presença aqui do Robson Garrido, ele que é biólogo e educador ambiental. Assim como contamos com a presença da Patrícia Santos, ela que é veterinária do Pet Dream Clínica Veterinária. E agora a gente vai às ruas saber quais são as dúvidas das pessoas. Olá, meu nome é Érica. Eu posso dar legumes ao meu cachorro? Bom, tá aí uma boa pergunta. Muitas pessoas administram, né, a alimentação humana para os animais. Isso é correto? Se tem algum problema também de dar esses alimentos? Bom, assim, o ideal realmente é fornecer a alimentação adequada para o seu animal. Seja ele cão, alimentação para cão. Gato, alimentação para gato. Muitas vezes as pessoas querem alimentar, assim, dar um petisco e fazer um legume ou uma fruta com petisco. Não é o ideal, mas também assim, se for um legume ou uma fruta, não tem tanto problema. O problema é quando se faz disso a alimentação, as refeições, as grandes refeições diárias, né, do animal. E aí realmente não pode, né? Muita gente gosta de administrar fubá, arroz, né, misturado com carne. Então, assim, a gente realmente não recomenda. O que recomenda é a ração. Inclusive, há pessoas que não têm tantas condições de alimentar os animais, gostam de animais, querem cuidar, aí administram dessa forma. Mas existe algum paliativo, alguma forma, não mais indicada, mas menos indicada para cuidar dos animais, tendo poucos recursos financeiros? Tem sim, né? A gente não vai conseguir chegar realmente numa alimentação balanceada, como a ração, né, que já vem com o nível de proteína ideal para a idade, para a raça daquele animal, o nível de carboidrato, né, já que ele não é um onívoro, né, então a base alimentar dele não vai ser carboidrato, vai ser realmente proteína. Mas assim, para essas pessoas que realmente não conseguem comprar uma ração de boa qualidade, né, muitas vezes não conseguem comprar nada, né, e querem alimentar, gostam do animal, o mínimo que pode ser feito é arroz e carne, desde que esteja cozido o arroz sem sal e a carne aferventada também sem sal, sem tempero, porque alguns condimentos são tóxicos, né? São tóxicos para o animal. Muito bem, mas é importante a gente esclarecer uma dúvida, inclusive foi feita essa pergunta no Fala Cidadão, onde uma pessoa na rua disse, olha, foi perguntado se ela saberia o que fazer, por exemplo, em caso de uma mordida de um animal. O que é que pode ser feito? É lavar realmente com água corrente e sabão? A primeira coisa a ser feita? O que seria? Realmente, né? A primeira atitude é lavar bem com água corrente e procurar o serviço médico de imediato. Muitos populares, né, falam que coloca açúcar, café, vinagre, alho, nada disso, até porque aquilo é uma ferida contaminada, né, na boca do cão ou do gato. Existem uma infinidade de micro-organismos que vivem dentro da boca do animal que vão estar infectando, né, contaminando essa ferida. Então, o que você deve fazer é lavar e correr para o serviço médico mais próximo. Muito bem. Eu gostaria de falar sobre a alimentação ainda, né? Porque muitas pessoas costumam dar ossos para os animais. Ossos? Isso. E é extremamente perigoso, principalmente o osso de galinha. Não se deve dar para os animais, para o cachorro comer um osso de galinha. Eu não sei se é verdade, outra vez me falaram sobre isso, Garrido. Isso. Sobre o osso de galinha, porque ele pode corroer por dentro, pode ferir, não é? Ferir algum órgão do animal, ele pode ter uma hemorragia e pode acontecer até do óbito, esse animal pode morrer. É muito bem perigoso. E quanto à ração industrial, que é a mais adequada, ela também ajuda até as fezes do animal. Ela é mais fácil de ser retirada, ela é mais consistente, é mais dura. E o cheiro também, o odor, é bem menor do que aqueles que comem a nossa comida. Se você puder, se você tiver condições, obviamente, dê sempre ração, uma vez por dia. E observar outro detalhe. Muita gente tem o costume de, quando está comendo um petisco, assistindo uma TV, e seu animal está do lado, vai dar esse petisco. Isso vai acostumar esse animal a, quando você, em qualquer momento que você estiver se alimentando, ele vai querer se alimentar e ele vai pedir. Alguns chegam ao ponto de colocar as patas na perna
Isso acontece também quando você está com uma visita em casa. Não é agradável você estar com uma visita e o seu animal, você oferece alguma coisa para essa pessoa comer e o animal se torna inconveniente. Fica pedindo ali. Fica pedindo o alimento, porque você acostumou. Se você não der, nunca tem que dar petisco para o animal. Principalmente nesses horários que você está em casa ali. Só uma vez por dia é o suficiente. Muito bem lembrado, Garrido. Agora a gente vai a mais uma pergunta nas ruas do nosso telespectador. Meu nome é Marcela Diniz. Eu gostaria de saber se é verdade, se dar chocolate aos cães pode levá-los à morte. Boa pergunta, Patrícia. Qual seria a resposta boa para ela também? Pois é, ouvindo o nosso amigo aqui, Robson, falando com relação aos petiscos, não só com relação a esse inconveniente de ter o animal pedindo sempre, muitas vezes uma visita ou mesmo uma criança está comendo, ele vai, toma da mão realmente, né, tendo o risco até de você levar até uma mordida se você não faz aquilo que o animal quer naquela hora, que é dar o petisco. É que muitas vezes o petisco é um iogurte, é um queijo, é um chocolate. Então, assim, esses alimentos, eles realmente não são indicados. E como a dúvida ali da telespectadora, o chocolate, por exemplo, é um vilão, né? Ele causa diarreia, realmente é tóxico, é muito bom para a gente, para o cão e para o gato. Não. Muito bem. Temos aqui uma pergunta também da Marleide Josefa Soares, aqui pelo Facebook. Ela diz o seguinte: tem uma cachorrinha, alimento ela do jeito que ela falou, carne sem sal e arroz sem sal, e também com ração. Minha cachorrinha, como você vê na foto, tem uma aqui que ela mostrou, gostaria de saber o que posso fazer para diminuir a queda do pelo dela, que está caindo muito. Muito bem, está aí a participação da Marleide Josefa Soares. E eu vou tentar identificar aqui a foto do animal, tá certo? Mas qual seria a resposta para Marleide, Patrícia? Se ela oferece ração, não seria necessário ela oferecer alimentação caseira, humana, certo? Seria realmente ela oferecer só a ração industrializada. E essa queda de pelo, ela pode estar associada a inúmeras causas, dentre as quais essa falha na alimentação, ela também pode ser uma causa dessa queda de pelo. Inclusive, daqui a pouco eu queria saber aqui do Robson Garrido qual o direcionamento que as pessoas que, por exemplo, têm um sítio, têm um local bem abrangente, próximo à mata, próximo ao ambiente mesmo, meio ambiente, pessoas que criam realmente, colocam telas e tudo, e criam aves ali, às vezes até silvestres, ou até mesmo do próprio habitat, alimentam, enfim, cuidados que as pessoas devem ter nesses locais, a questão da alimentação com relação a esses animais também. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso, mas antes vamos acompanhar mais uma pergunta nas ruas. Eu gostaria de saber que doenças os gatos e os cachorros não vacinados podem nos transmitir. Bom, é justamente aquela primeira, inicialmente quando a gente lançou aqui as perguntas no primeiro bloco, mas é importante a gente responder, inclusive as pessoas que estão ligando seu televisor agora. Quais seriam essas doenças? Como eu já tinha falado, né, das mais simples, né, uma verminose, né, ou como todo mundo conhece como a giardíase, né, que aí o animal não vacinado ou não vermifugado, ele pode transmitir para a gente, como até doenças graves, né, como a própria raiva, ela é, assim, a doença inclusive mais perigosa, né, transmitida por um vírus, e dentre outras estão também a leptospirose, né, que é transmitida por uma bactéria. Muito bem. E eu queria também aqui já pedir essa resposta do Robson. As pessoas que têm, né, um sítio, tem um sítio grande e ali tem diversas espécies, tanto de aves como de outros animais, né, o que essas pessoas deveriam tomar de cuidado com relação à alimentação, que às vezes eles colocam para aves, para algum roedor, algum animal que também vive nesse local, nesse ambiente. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter também, inclusive para não sofrerem ataques de alguns animais também, que estão ali naquele habitat e consideram isso como digamos assim, uma invasão, né, do ser humano. É meio complicado, Felipe, esses animais nesse ambiente. Para você ter segurança, você vai ter que isolar, porque nesse caso pode ter vários predadores muito próximos ali. E se você não tiver um isolamento desse animal, provavelmente ele vai virar um alimento desse predador. Quanto à alimentação,
como se for aves, você pode dar sementes, frutas, muitas aves adoram frutas, e evitar o máximo esses alimentos que nós utilizamos. Nunca dá para esses animais, nunca, de maneira alguma. As sementes, as frutas, alguns legumes, algumas verduras, você pode dar para algumas aves, elas comem bem, elas gostam, principalmente os pássaros, eles comem muito fruta. Muito bem. Inclusive, queremos agradecer imensamente a presença aqui do Robson Garrido, mais uma vez conosco. Ele sempre que pode está aqui conosco para trazer respostas e debater sobre esse assunto, né, cuidados com animais. Ele que é biólogo e educador ambiental, Robson Garrido, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Não é? Agora a gente vai daqui a pouquinho voltar no terceiro bloco com a presença do Naum dos Santos, ele que é adestrador de cães. E vamos continuar aqui com a presença da Patrícia Santos, ela que é veterinária, e agradecemos imensamente ao Robson mais uma vez aqui conosco. Robson. Prazer sempre participar do seu programa. Muito bem. Robson, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco e cuidados também, como você deve adestrar seu animal, tá certo? Daqui a pouquinho, olha, tem muita coisa ainda pela frente. Continue conosco. Você tem algum animal de estimação? Não tenho. Mas você sabe me dizer o que devemos fazer em caso de ser mordido por animais? Acho que deve lavar com água e sabão, né? E depois procurar um posto de saúde, um hospital para tomar a vacina. Bom, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Este é o terceiro bloco do programa, transmitindo aí ao vivo, né, para todo o estado de Pernambuco, através do canal 14, em Recife, Santa Cruz do Capibaribe, enfim, região metropolitana, áreas próximas. Muito obrigado pela sua audiência. A você também que nos acompanha em Caruaru, através do canal 6, muito obrigado pela sua audiência. A você do canal 28 também, lá no Cabo de Santo Agostinho, para o litoral sul do nosso estado, muito obrigado pela sua audiência. E é claro, nós não poderíamos esquecer você, telespectador, que nos acompanha também via satélite pela parabólica em qualquer lugar do Brasil, né? E, é claro, através da internet, através do www.rbctv.com.br. Olha, a gente vai continuar aqui o nosso debate. Nós agora, nesse terceiro bloco, contamos com a presença do adestrador de cães, o Naum dos Santos, que vai nos trazer esclarecimentos, dúvidas principais sobre a questão do adestramento de cães, cuidados na questão do comportamento do animal. E ainda contamos com a presença aqui em nossos estúdios da Patrícia Santos, ela que é veterinária do Pet Dream Clínica Veterinária. E vamos continuar aqui essa conversa. A presença aqui do Naum, seja bem-vindo aqui ao programa Assunto do Dia mais uma vez, né? Inclusive sentimos saudade da Cocker Spaniel, a Cocker Spaniel não, a Border Collie. Né? Ela inclusive fez alguns filmes, algumas gravações. Isso. Não é isso? Atualmente ela fez alguns comerciais também, né? Tem 2 filmes a ser lançados esse ano já. E está aí trabalhando para a imprensa, né? Fazendo seu papel de atriz como Border Collie. Muito bem. E agora a gente vai acompanhar, Naum. Vamos às ruas acompanhar mais uma pergunta do telespectador. O que fazer para ensinar o meu cachorro a fazer necessidades no local correto? Essa pergunta, Naum, é o que muitas pessoas que criam animais domésticos costumam fazer, principalmente cães e gatos. Como administrar essa questão de fazer necessidades em um local específico? Atualmente tem sido a primeira necessidade de todos os clientes que não procuram adestrador. É preciso que primeiramente faça uma avaliação, qual é a condição de vida que esse cachorro está levando. Se é uma criação doméstica, né, se ele está sendo criado dentro de casa, ou se é no quintal, né, ou se é numa área maior. Então é preciso condicionar o animal desde cedo. Muitas pessoas preferem tentar do seu jeito, deixa o cachorro criar o hábito de fazer onde ele quer para depois procurar o adestrador. Isso complica um pouco. É importante que já do primeiro dia que esse cachorro chegue na sua casa, ele seja já condicionado a fazer em cima do jornal, criar uma condição. O maior erro do proprietário hoje é colocar um jornalzinho e esperar que ele tenha uma consciência própria de que tem que fazer naquele jornal, né, sem estar condicionando a isso. É preciso fazer um condicionamento, criar uma situação única onde tenha, no momento da necessidade, ele não tenha outra opção a não ser em cima do jornal.
Agora é importante também lembrar, no caso de pessoas que têm animais de estimação, no caso cães e gatos principalmente, em apartamentos, como administrar um local próprio para esses animais fazerem as necessidades? Atualmente tem duas opções. Uma é criar uma área de serviço, né, um espaçozinho que ele possa fazer isso. A gente, desde o primeiro dia, vai condicionar fazer em cima de uma textura qualquer. Pode ser um jornal, pode ser uma fralda de cachorro. E a segunda é criar os passeios, né, desde que o dono tenha tempo disponível para sair 1 ou 2 vezes ao dia com o cachorro, lembrando de levar sempre a sacolinha para recolher as fezes, né? É importante lembrar isso aí, para não deixar, né, assim que você... Imagine, você passeando com seu cachorrinho, bonitinho, aí faz ali o cocôzinho ali na rua, aí vem alguém, pisa no cocô, aí que constrangimento, fica complicado isso, né? Então é importante levar, inclusive, a sacolinha para recolher, né? E é importante isso também, a questão da alimentação, que o Robson Garrido aqui falou no bloco anterior, justamente a administração da ração, não é? Que faz com que o cocôzinho do animal ele fique mais consistente. Isso. E isso facilita também no recolhimento. Isso. Uma coisa, na verdade, liga a outra, né? O animal ele tem que passar pela educação alimentar, né? Como a doutora bem ressaltou aqui, a alimentação ser a base de ração pura para cachorro, isso vai regular corretamente as fezes e ter o horário para fazer o cocô. Se ele tem horário para comer, né, também vai ter horário, vai ficar fácil para o dono ter os horários também para passear com ele e conduzi-lo a um local correto para que ele faça suas necessidades. Bom, Patrícia e Naum, a gente vai agora direto da Central de Produção conferir com a nossa repórter Thalita Bello o que se fala na internet sobre os cuidados com animais, sobre cães e gatos. Thalita, é com você. Olá, Felipe. Bem, o tema de hoje muito me interessa, viu? Eu tenho 2 animaizinhos de estimação. Vamos às notícias. O site Corpo Saudável informa: um animal de estimação é um bicho que foi domesticado para convívio com os seres humanos. Além de ser uma ótima companhia, já que diminui a solidão, pode atenuar o nível de estresse, depressão e ansiedade. A dificuldade, no entanto, é que qualquer animal precisa do seu dono como uma criança precisa dos pais. Cuidados sem os quais não podem viver. Dar carinho, passear, alimentar, além, claro, de fazer companhia. Ter um gato ou cachorro faz seus donos terem responsabilidades e uma agenda de horários e despesas extras, com veterinário e vacinas periódicas e tempo para se dedicar a ele. O Veja.com traz o seguinte destaque: não faz muito tempo, o destino de um cão velho ou doente era a morte rápida. O dono sabia que os recursos veterinários eram escassos e se resignava à ideia de que era melhor sacrificar o animal do que deixá-lo sofrer. Não é mais assim, Felipe. Em 2009, as famílias brasileiras gastaram 696 milhões de reais com consultas, medicamentos e vacinas para os seus animaizinhos. Essa soma é equivalente ao faturamento anual dos maiores hospitais particulares do país. Os cuidados com os bichinhos de estimação chegaram a uma nova e extraordinária fronteira: a dos serviços veterinários de altíssima qualidade. O site Consumidor Moderno também nos informa: durante a estação mais quente do ano, as altas temperaturas fazem mais que só incomodar o seu animal de estimação. Nesta época do ano, alguns cuidados são necessários para garantir a saúde e bem-estar do seu pet. Diferentemente do homem, cães e gatos não possuem glândulas sudoríparas, sendo a respiração a única forma de controlar a temperatura corpórea ideal. Por isso, eles ficam com a boca aberta para que o ar frio entre e resfrie o seu corpo. Voltamos então aos estúdios do assunto do dia. Eu vou continuar aqui aprendendo um pouco mais sobre como cuidar melhor dos meus animais de estimação. É com você, Felipe.
Ok, Thalita Belo, nos trazendo mais informações do que se fala na internet sobre o tema que estamos abordando hoje. Vamos continuar aqui o nosso debate, que temos ainda pouco tempo, mas precisamos responder a algumas perguntas. E contamos com a presença, como vocês sabem, do Naum dos Santos, adestrador de cães do projeto Educampro, né? Isso aqui... Educando, educando, inclusive tem um trocadilho aí, o cão, né? Educando, muito bem. Educação para cães. E daqui a pouquinho você vai lançar os serviços que são oferecidos por esse projeto, tá certo? E eu queria conversar aqui com a Patrícia justamente sobre uma pergunta aqui no Facebook da Maria Goretti, que participa aqui no Facebook, a Maria Goretti Souza, diz o seguinte, olha, os peixes ornamentais devem ser encarados no mesmo nível de cães e gatos domésticos, sim ou não? Sim, né? Qualquer animal de estimação, incluindo eles, cães, gatos, peixes, muitas vezes até pequenos roedores, né, que o pessoal também cria, devem ser, com relação aos cuidados, eles devem ser sim encarados como cães e gatos, né? Eles precisam de alimentação adequada, nos horários certos. No caso dos peixes, né, o aquário, a limpeza do aquário é muito importante, né? Devem sim, com certeza, ser encarados. Queria aproveitar o momento e mandar um abraço especial para o Wellington de Beberibe, que está assistindo a programação da Rede Brasil e com certeza está também nos assistindo também através do canal 14, assistindo ao programa Assunto do Dia. Muito obrigado, o Wellington e toda a família, por estarem nos assistindo também. Eu queria agradecer também a participação aqui da Rose Vieira, o Marcos Figueiredo e também a participação da Maria Goretti, que manda mais uma pergunta aqui. Ela diz o seguinte, adotei uma cadelinha e gostaria de saber qual a idade mínima para fazer a castração. Ela está com 3 meses e terminou de tomar as vacinas Octoplas essa semana. Com qual idade ela já pode tomar a antirrábica, Patrícia? Bom, iniciando pela primeira dúvida, né, da Maria Goretti, que é com relação à castração. A castração, normalmente, a gente faz, no mínimo, após o primeiro ciclo estral, né, que popularmente é chamado de cio, né, da cadela. Então, após o primeiro cio, e aí, com isso, envolve toda a questão hormonal, né, do animal, né, de ter entrado na puberdade, e aí está tudo regulado, então aí a gente pode fazer a castração, depois do primeiro ciclo estral. E com relação à antirrábica, normalmente a gente faz após essas 3 primeiras doses, né, da vacina Octopla, com 30 dias após a última vacina, a gente já faz a vacina antirrábica. Muito bem. Temos uma pergunta aqui, de uma telespectadora, a produção nos informou, a Alessandra de Curcurana. Ela diz o seguinte, que tem 2 cachorros e um tem ciúme do outro. Como administrar isso? Na verdade, para dar um diagnóstico dessa forma fica meio complicado. O necessário seria a gente fazer uma avaliação da forma que a dona está tratando esses cães. Né? Eu sempre costumo falar que os cães são estimuláveis. Né? Então ele vai muito da forma que você está criando, a liberdade que você está dando e a falta de impor os limites. Isso faz com que o cão sempre procure ser o centro das atenções. Então dá aquela impressão de que está com ciúme do outro, mas o cão ele vive sempre buscando a atenção do seu proprietário, sempre querendo ser o destaque da matilha. Então é preciso fazer uma avaliação de como é o tratamento que essa proprietária dá aos seus cães para poder orientá-la melhor. Por exemplo, eu conheço um caso, por exemplo, falou-se de 2 cães, eu lembrei aqui de um caso de uma pessoa, de uma família que já tinha um cachorro já há bastante tempo e recentemente recebeu um filhotinho, um cachorrinho para criar também, de uma outra raça. E daí está muito difícil a convivência com os 2, porque o maior, não é, o mais velho do local, não é, ele sempre tem ciúme, sempre morde, late com o pequeno. E como, nesse caso aí, os donos poderiam tentar minimizar esse problema? Isso é uma coisa bem comum, né? Quase todos os proprietários que adquirem um novo cão passam por isso. Mas na natureza canina é preciso que ele estabeleça a hierarquia entre eles. Quando um adulto, que já é mais antigo naquela região, ele sempre vai estar se impondo para o filhote no momento que o filhote está naquele extremo de brincadeira. Então é comum o filhote quer brincar, na hora que ele não quer brincar, ele dá os seus estímulos negativos. Isso vai desde um empurrão, de um rosnado, a um ataque propriamente dito. Então parece ser estranho a gente aconselhar isso para o proprietário, mas é necessário que os donos deixem eles estabelecerem a hierarquia. Através de um estímulo, né, de uma mordida que o adulto vai dar no filhote,
Na próxima tentativa de brincadeira do filhote com o adulto, numa hora que ele não quer brincar, o adulto só apenas vai rosnar e ele vai entender, né, a imposição de limite que o adulto deu para ele. Com isso, ele recua. Quando o dono intervém, né, não deixa que isso se estabeleça, nunca vai ficar bem definido para o filhote que aquele adulto queria impor o limite e mandar ele parar de brincar. Ele vai estar sempre tentando brincar na hora errada, onde vai desenvolver uma agressividade e um ataque propriamente dito. Agora, no processo de adestramento de cães, o dono, é possível o dono estar também presente nesse processo de adestramento? É importante ou não é importante ou não significa muito na questão do próprio resultado? Não, pelo contrário, é muito importante, né, de preferência, já desde o começo, o proprietário acompanha o adestramento. Né? A dificuldade da maioria dos adestradores é a ausência do dono. Então é importante que o dono ali acompanhe. O adestramento ele é uma parceria, é um trabalho feito em conjunto, né, com a família. Literalmente o adestrador ele tem a obrigação de adestrar o cachorro e o dono, né, para orientá-lo à questão do manejo, de receber as instruções que o adestrador vai estar impondo para o cachorro, para que ele execute os comandos da forma que o cachorro está aprendendo. Evitar que há uma diferença, por exemplo, entre outros comandos que a gente ensina para o cachorro, a gente ensina o comando de chamada aqui, e às vezes o dono quer chamar vem, né? Então isso distorce, cria uma confusão, o cachorro passa a não obedecer ao dono por não estar entendendo, né, da forma que ele aprendeu. Então é importante que desde o começo o proprietário acompanhe, né, se não puder todas as aulas, pelo menos uma vez por semana, né, exija do adestrador o acompanhamento. Normalmente, Naum, já aproveitando esse momento da tua presença aqui, com certeza muitas pessoas estão se perguntando, em média, quanto custa um adestramento de, por exemplo, um cão? Existe a APAC, né, que é a Associação Pernambucana de Adestradores de Cães. Essa associação tem como base a regulamentação da profissão, que já está no Congresso, e o piso salarial, né, para essa cobrança. Então foi estabelecido há mais de 10 anos atrás que se deve cobrar o valor de um salário mínimo, a mensalidade para o adestramento. Tendo em vista que o adestrador ele vai à residência, ele treina com os donos, né, ele tem todo o papel de dar toda a assistência, não só ao cachorro, quanto à família do cachorro. Então isso fica estabelecido o valor de um salário mínimo por mês para que seja feito o adestramento domiciliar. Muito bem, está aí o esclarecimento do Naum, mas infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Queríamos agradecer imensamente aos nossos 3 convidados, né? Já que teve a participação aqui também do Robson Garrido, que esteve conosco aqui, ele que é biólogo, educador ambiental, e agradecemos imensamente a Naum, mais uma vez aqui conosco, espero vê-lo aqui em outra oportunidade também, de posse também com não é? Como é o nome dela? Border Collie Cleo. A Border Collie, que é Cleo, né? Cleo, que inclusive é uma artista, fez filmes aí, participou de campanhas, enfim. Muito obrigado, Naum dos Santos, ele que é adestrador de cães, inclusive pode deixar o telefone da Educando. Eu vou deixar o nosso telefone, que é o 32... eu vou deixar lá o site, né, que fica mais fácil para o pessoal acessar, que é o www.caninospetclub.com.br. E o telefone é o 3032 2896. Caninospetclub.com.br. Muito bem, está aí o Naum dos Santos. Agradecemos também a imensa participação aqui da Patrícia Santos, ela que é veterinária do Pet Dream Clínica Veterinária. Inclusive pode deixar os telefones, enfim. Nossa clínica, a Pet Dream Clínica Veterinária, fica situada na rua Padre Bernardino Pessoa, no cruzamento com a Rua dos Navegantes, em Boa Viagem. E o telefone é o 3466-1325. 3466-1325. Funcionamos 24 horas. Muito bem, está aí a Patrícia Santos, veterinária do Pet Dream Clínica Veterinária. Muito obrigado pela participação de vocês. Agradecemos imensamente a sua audiência. Muito obrigado mesmo. Lembrando que temos um novo encontro marcado amanhã, se Deus assim nos permitir, tá certo? E lembrando que debater o conhecimento é realmente de suma importância. Um forte abraço e até amanhã, se Deus assim nos permitir.